Ok? Tá, eu acho, vamos ver. Pronto, eu acho que agora deu, Alisson. Agora tá, aqui Vamos tá lá. aparecendo como gravando. Então vamos nós à luta. Vamos lá. Seguimos na série Imprensa e Coronavírus para o Barão Tararé, agora batendo um papo com o Alisson Bacelar. O Alisson é jornalista e coordenador de comunicação do governo do estado do Piauí, tem feito um intenso e excelente trabalho de informação, eu acompanho vídeos, materiais que têm sido publicados, muita atuação na internet, na comunicação digital, né? Então, conheci há pouco tempo, Alisson, conheci numa atividade do seminário da Carta Capital, que o governador do Piauí, o Wellington, veio, o Alisson estava junto, foi um prazerzão conhecer. Te agradeço muito por você ter topado essa conversa, viu, Alisson? Obrigadão. Obrigado pelo convite, Miriam. Tá joia, vamos nós. O Bolsonaro tem dito, o presidente da República, já falou que isso aqui era uma gripezinha, uma histeria da imprensa, né? E daí com as mortes que estão ocorrendo e tal. Só que a pandemia continua e está atingindo um ritmo acelerado no Brasil, né? Nós devemos terminar essa semana, infelizmente, com a marca de 10 mil mortes, mais de 10 mil mortes no Brasil. Passamos a ser o 6º país do mundo nessa estatística macabra, né? Eu gostaria de saber de você, Alisson, como que está sendo, como que essa desgraceira tem se dado aí no estado, né? A partir, inclusive, da referência de que os estados do Nordeste têm muitas vulnerabilidades, não é isso? Né? Em função da exploração estrutural da região, né? Então eu queria saber de você como que está se dando essa pandemia aí no Piauí, como que está a questão da rede hospitalar para aguentar essa pressão que tende a crescer. Queria te ouvir sobre isso. Então, meu, obrigado, agradecer mais uma vez aí pelo convite. O Piauí aqui, o Brasil todo está sofrendo com isso, né? O Piauí, como o próprio governador tem dito, não é uma ilha. Então, isso tem chegado até aqui também. Diferente de outros estados, os estados vizinhos da gente aqui, se você pegar no mapa, a gente está cercado aqui pelo Ceará de um lado e o Maranhão do outro. Então, o Ceará é um dos estados com um dos piores níveis de contaminação do país também. E o Maranhão está subindo muito rápido também. Inclusive, foi para São Luís, foi a primeira capital do país a decretar lockdown. E isso tem, de certa forma, pressionado o Piauí no meio. Os números da gente não são tão grandes, alarmantes como lá. São números difíceis, perigosos também. A gente tem hoje 1.051 casos confirmados de coronavírus aqui no Piauí. 1051. 1.051. E 35 óbitos. Nós somos o 2º estado do Nordeste com a menor incidência de coronavírus. Mas isso não deixa a gente mais confortável, de maneira nenhuma. Então, o trabalho está muito intenso, há uma preocupação gigantesca das equipes de governo, do governador, a equipe da Secretaria de Saúde, em aproveitar, né, esse tempo em que a nossa curva está ascendente, mas aproveitar todo esse tempo para preparar a rede de saúde. E a gente tem uns pilares de trabalho do governo do estado nesse combate, é justamente isso, fortalecer a rede de saúde enquanto a gente intensifica esse isolamento social, para evitar que o vírus se propague entre as pessoas, sejam elas sintomáticas ou não. A gente vai ter pessoas passando o vírus, muitas vezes sem saber que está contaminado. Então, aqui no Piauí, nas comunidades mais carentes aí do estado, nas comunidades mais carentes aí da capital, Teresina, como que tem sido essa ascensão da doença? Aqui ainda, os principais casos são registrados em bairros de classe média e classe média alta. A maioria dos casos na capital, por exemplo. As regiões mais carentes, mais humildes, elas têm casos também, já está chegando, mas são em números bem menores. O que significa que o isolamento social tá forte aí, então. Está forte. Então, assim, a gente tem a capital, Teresina, que está o maior número dos casos aqui no Piauí. E vem seguindo a quantidade de casos relativamente proporcional ao tamanho da cidade. A segunda maior cidade do estado é Parnaíba, e é a cidade que vem com o 2º maior número de casos.
confirmados também. Teresina, hoje, ela concentra 70% dos casos do Piauí estão na capital. Então, isso mostra que assim, a circulação por aqui ela é bem mais forte. As cidades no interior, a gente tem um monitoramento de isolamento social, feito em parceria com uma startup, e aí ele monitora a circulação das pessoas que saem de casa. E aí, os municípios pequenos, no interior, regiões sertanejas, rurais, a gente tem um isolamento maior do que na capital, em cidades de médio porte ou de grande porte. Então, isso daí dá para a gente ter uma noção de que tem sido, de certa forma, até concentrado nas maiores cidades o número de casos. Os óbitos também são maiores na capital, a gente tem um número bem maior de óbitos na capital, que é proporcional também ao número de casos confirmados. No entanto, só para fazer uma observação, no entanto, a gente tem assim um trabalho com os hospitais regionais do estado para atender essas regiões do interior que têm uma dificuldade pela distância, pela estrutura de chegar até a capital para tratamento. Embora a capital tenha o maior número de casos, é o local natural onde tem a melhor estrutura de saúde. Então, o governo do estado está trabalhando para fortalecer os hospitais regionais, aqueles que ficam nas regiões mais distantes da capital, para, em caso de necessidade, também estar preparado para atender a população. Além dessa iniciativa do governo, eu tenho visto o governador Wellington, inclusive, polemizou com o presidente, né, não vacila em comprar polêmica com o presidente, criticar a atitude de menosprezo do presidente diante dessa pandemia. E tenho também visto, pelo material que você me envia, inclusive, né, as iniciativas. Quais você destacaria como principais iniciativas do governador, do governo do Piauí, para o enfrentamento dessa crise? Tanto do ponto de vista da crise da saúde, quanto também do ponto de vista da crise social, né, do desemprego, das condições mais difíceis de sobrevivência numa situação como essa. Quais seriam as principais iniciativas? Aqui a gente tem bem definido assim, os pilares do plano de trabalho no Estado. São 5. Fáceis da gente pensar logo. Um é isolamento social, super necessário para evitar a propagação. Enquanto a gente inicia e trabalha o isolamento social, vem o fortalecimento da rede de saúde, dos hospitais, aumento do número de leitos, equipar os profissionais com EPI, realizar testes, fortalecimento da rede de saúde. Além do fortalecimento da rede de saúde, aí a gente tem ações sociais, porque com esse isolamento social, muitas empresas realmente fechadas têm um impacto financeiro, muitos estão demitindo, pessoas do comércio informal estão sofrendo de verdade por não ter clientes, não ter o que vender. Você imagina quem vive do que apura do dia, tá? Sem poder ter nada. Essas pessoas não têm uma poupança, não têm uma reserva, elas vivem daquilo que elas apuram no dia de trabalho. Então imagina como é que não está uma vida de uma pessoa como essa. Então a gente tem assim, isolamento social, fortalecimento da rede de saúde, ações sociais para as famílias carentes. Há também ações econômicas para o fortalecimento e preparo das empresas, e à medida que a empresa não pode abrir suas portas, o governo entende que ela precisa de um certo amparo para poder bancar suas contas, até para que ela possa manter seus funcionários durante esse período em que ela não vai poder funcionar. Então há um trabalho também de fortalecimento da economia, no sentido de estimular créditos para eles, dar um suporte para que eles possam se manter fechados. Em alguns casos, há projetos de ideias próprias do governador de fazer com que as empresas fechadas possam atender de certa forma. Então, a gente criou aqui o Piauí Delivery. Então, a sua empresa não pode receber clientes no seu estabelecimento, juntar pessoas no restaurante, mas você pode manter uma equipe reduzida, produzir e divulgar um número forte para o pessoal ligar, fazer os pedidos, e você continua tendo uma certa circulação financeira dentro da empresa. Isso para vários serviços, produtos. A gente estabeleceu parâmetros e nós da comunicação, fizemos uma campanha publicitária para estimular as pessoas a consumirem do mercado local, do pequeno empreendedor, pelo telefone, pelo aplicativo. E muita gente vive disso, depende disso. Legal. E além disso, isolamento social, fortalecimento da rede, ações sociais, ações econômicas, tem a questão da segurança. Porque você imagina em tempos ditos normais,
rua vazia se torna perigosa, um beco, uma questão. Então, a gente fez um reforço de segurança nas ruas, nas rondas, para também evitar que algumas pessoas mal intencionadas se aproveitassem desse momento de isolamento, de vazio, esvaziamento das ruas, para evitar roubo, arrombamento, algumas questões nesse sentido. E a equipe de segurança está fazendo um trabalho muito forte para garantir também, inclusive para as empresas que estão se mantendo fechadas, para que não sejam arrombadas, não tenham prejuízos, além daqueles do que já causa ficar com a porta fechada. Ou seja, um planejamento bem definido, 5 prioridades. Definido. Não, legal. Então, são esses 5 pontos: ação social, econômica, segurança, fortalecimento da saúde, são pontos base do trabalho. Tudo gira em torno disso aqui pelo governo do Estado. Excelente. Alisson, mudando um pouquinho, queria que você, como jornalista, como comunicador, né, com vasta experiência aí no Estado, e como coordenador de comunicação do governo, como você está analisando a cobertura da mídia tradicional, né, dos jornais, rádios e TVs, desse fenômeno, dessa desgraceira aí no Estado? Como que o que a mídia tem feito? Essa mídia tradicional tem feito de positivo, mas também de negativo, se é que tem positivo e negativo. O trabalho da mídia, e eu como jornalista, assim, eu me insiro dentro desse ambiente midiático como profissional, e a gente vê o seguinte: eu acho que no começo o pessoal não tinha noção ainda também de até onde isso poderia ser. A primeira medida de isolamento, de quarentena aqui, foi de 15 dias. Aí você fica assim, não, 15 dias a gente acha que dá para segurar uma pessoa, ficar em casa 15 dias é uma férias forçada ali, fecha aqui o servidor, escolhe tudo. Quando você renova por mais 15, faz 30, renova por mais 30, fazer 60 dias, você vê que, além disso, os números vão crescendo progressivamente. Então, a mídia, no começo, ficou um pouco sem saber como abordar. Isso não é uma situação normal de maneira nenhuma. Então, a gente está sofrendo muito, e aqui eu converso muito com nossos colegas secretários do Nordeste, com fake news. Isso no país todo, né? O país todo está sofrendo com isso. Então, a mídia, a gente tem tido uma relação muito boa com eles aqui, para eles trabalharem a checagem das informações. É isso que eu tenho pedido para toda a imprensa local fazer, porque as informações que saem no WhatsApp, redes sociais, sai de tudo. De beber água contribui, pegar sol, tem uma série de informações, e isso gera uma confusão na cabeça das pessoas e prejudica a própria prevenção da saúde. Mas a mídia aqui, localmente, a gente tem tido um trabalho bem aberto com eles, a gente tem tido um contato diário muito forte e orientando eles a sempre checarem as informações, porque há, de certa forma, na mídia, uma vontade ao alarmismo, que chama a atenção, que gera audiência. Isso tem sido conduzido por aqui, eu não tenho do que reclamar da abordagem da mídia local. Agora, a gente vê sempre alguns veículos tentando estimular um contraponto a algumas ações de governo ou ações propriamente recomendadas pelo Comitê Científico que a gente tem aqui no Nordeste. Então, a gente sente que a imprensa também tem interesse em estimular a reabertura do comércio, que não é recomendado no momento pelo Comitê Científico e nem pelo Ministério da Saúde, embora seja comandado pelo governo federal. Mas a gente sente alguns setores de mídia também colocando isso em pauta constantemente como um sinal de que eles querem provocar um debate para que isso seja antecipado de alguma forma. Mas isso de forma respeitosa, até o momento, tem tido. As principais problemas de comunicação em termos de informação têm vindo das redes sociais, que é um ambiente descontrolado, gigantesco, e as pessoas colocam sem checar, e o que eu acho pior, às vezes não é uma pessoa divulgar uma informação sem saber se é verdade. É aquela que sabe que é mentira e divulga. Para provocar. É horrível isso. E a gente está com esse trabalho também de combate. Está cheio de Carla Zambellis pelo Brasil, né? Está cheio de gente distribuindo fake news. Pois é. Tá, gente, e para os finalmente, Alisson, eu gostaria de saber, do ponto de vista aí da ação da coordenação de comunicação, qual é o equipamento que vocês dispõem, as ferramentas que vocês dispõem, e o que tem sido feito pela comunicação do governo do Piauí nesse período? O que você destacaria como mais importante, né, nessa ação de comunicação?
ponto de vista de prestação de serviço, de informação? Certo. A comunicação é interessante, que assim, ela tem tido, junto com a Secretaria de Saúde, eu acho que é o órgão que tem mais trabalhado aqui no Estado. A gente está trabalhando redobrado. É muita informação para você gerenciar, o fluxo de informação é gigantesco, você tem que filtrar muita coisa. Então, aqui no Piauí, o que é que a gente fez? A gente criou um núcleo de comunicação COVID. Então, eu reuni assessores da Secretaria de Saúde, dos principais hospitais do Estado, Fundação Hospitalar, que a gente tem, e eu coordenando de maneira geral e coloquei um gerente para gerenciar a equipe. Então, todas as informações sobre coronavírus no Piauí é centralizado nessa equipe. Produção de material, de matérias, notas, agendamento de entrevistas, tudo isso passa por lá para a gente ter um controle do fluxo de informação, para que a gente não tenha muita informação, muita notícia e pouca informação. Sim. Então, a gente tem feito um trabalho disso, porque às vezes muita coisa que você utiliza acaba atrapalhando o entendimento em vez de ajudar. E as linhas que a gente tem trabalhado é prevenção, muito forte trabalho de prevenção, fazer com que as pessoas compreendam a necessidade da higiene, do isolamento social, e também divulgando as ações do governo, porque o governo, por outro lado, é muito cobrado pela população. Com razão, porque a gente tem que mostrar o que está sendo feito. Está chegando recurso, para onde está indo esse recurso? Então, é o trabalho da transparência, da comunicação também. Então, o número de leitos que está sendo aberto, o governo está dizendo, vamos abrir leito. Para onde está indo esse dinheiro, esse leito, onde é? A gente está fazendo isso passo a passo, mostrando tudo que está sendo feito. E esse momento de isolamento, tem só um detalhe, Miro, que eu queria destacar, é como o ambiente virtual se fortaleceu nesse momento. É isso. Uhum. Muita gente consumindo mais do que já consumia, mídias sociais, mídias digitais. A própria TV tradicional está tendo mais audiência, às vezes, pelas transmissões online do que pelas transmissões digitais de antena, de TV. Então, isso tem mudado um cenário muito grande também por aqui, e a gente tem reforçado esse ambiente. A coordenação tem atuado principalmente pela internet, mas ela também tem outras ferramentas, por exemplo, relação com rádios comunitárias, rádios de interior, relação com TVs comunitárias, ou mesmo, eu não sei, no Piauí tem TV pública, não? Temos a TV Antares, TV pública. Então, como que tem sido essa ação nessas outras plataformas, vamos dizer? Então, a gente faz uma espécie de gerenciamento de canais, no sentido assim, o trabalho que é feito para a rádio, trabalho para as TVs tradicionais, trabalho para as mídias digitais, e nós temos também jornais impressos aqui. Cada um tem o seu ritmo. E a gente tem, e eu particularmente tive a oportunidade de trabalhar praticamente em todas as mídias. Já trabalhei em jornal impresso, em portal, fiz trabalhos para a rádio. E aí a gente entende um pouco a dinâmica de produção de cada um, é diferente. Então a gente tem uma equipe que entende o fluxo de cada um e a gente tem feito. Então, rádio, a gente tem produzido áudios diariamente distribuídos para todas as rádios do estado. Legal. Mandando para todo mundo, gerando contato para eles. A gente tem feito boletins de notícias 2 vezes ao dia, a gente envia um pela manhã e outro no final da tarde. Nesse boletim você encontra texto, áudio, vídeo e fotos, ele é multimídia. Então, a TV vai produzir uma matéria, a gente já manda VTs de apoio, imagens de apoio que ela pode utilizar, a gente manda áudio para uma rádio explorar, texto para os portais e jornais, e os nossos contatos ficam à disposição para a gente ir desenrolando as informações ao longo do dia. Legal, Alisson. Alisson, acho que está excelente. Você gostaria de acrescentar algum ponto? A bola está contigo. Não, eu só agradeço o espaço e eu acho que assim, discutir comunicação nesse ambiente é importante, porque a gente tem feito muito estudo e avaliado ações em outros estados e até em outros países. E para você ter noção da importância da comunicação, a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, colocou a comunicação como um ponto importante para vencer esse vírus. Exato. Lá nos pilares da OMS, ela colocou que a gente vai conseguir diminuir esse isolamento social, reduzir a quarentena, quando a população estiver bem informada sobre como se prevenir do vírus e sobre as reais causas e danos que ele pode trazer. Então, a comunicação tem um papel muito importante no próprio combate a essa doença. Comunicação estratégica para tudo, inclusive nesse momento excepcional. É isso mesmo. Inclusive nisso. Parabéns aí pelo trabalho, viu, mestre? Brigadão, viu? Obrigado, Miro. Grande abraço para você. Bom trabalho aí. Até a próxima, tá? Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.